servo de Deus, reverendo Diego. Irmãos queridos, a graça e a paz a todos. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. E abra sua Bíblia no Salmo de número 124. Fiquei pensando hoje no que falar, dada a circunstância, a instalação dos nossos oficiais. Então, eu pensei em falar sobre a fidelidade, dos oficiais da igreja, no desempenho da sua missão, da sua função. Mas esse texto é um texto que arde muito em meu coração, que é o Salmo de número 124, porque eu acredito que esse é um dia histórico, não apenas para a Igreja Presbiteriana em Bairro Novo, mas também para a Igreja Presbiteriana em Goiânia, congregação desta amada igreja. Nós temos hoje o privilégio de termos dois irmãos da nossa comunidade, nossa igreja lá em Goiânia, então, sendo eleitos, e hoje empossados, instalados como oficiais, e para a gente é, sem dúvida, uma grande alegria. Isso me faz lembrar, meus irmãos, que nós chegamos até aqui, não simplesmente pela força do nosso braço, mas, sobretudo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está ao nosso lado, porque o Senhor é quem nos guia, porque Ele é o dono da obra, Ele é o Senhor da vinha, e Ele faz essa obra prosperar e crescer. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 124, e eu vou fazer a leitura aqui. Diz assim a palavra do Senhor: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Curve sua cabeça e ore comigo nesse instante. Pai querido e amado Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade nesse instante, ó Deus, de ouvir a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, que iluminou os autores bíblicos, possa, ó Deus, iluminar o nosso coração, possa abrir o nosso coração esta noite para a tua verdade. Que o Senhor nos anime, nos encoraje, ó Deus, por meio da tua palavra, e nos desafie a crermos continuamente no Senhor, de que o Senhor está conosco, está ao nosso lado sempre. Assim eu oro nesse instante, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Só Deus pode livrar o seu povo. Só Deus é o Deus que continua perpetuamente ao lado do seu povo. Este é um salmo de romagem, um salmo de degrau. Talvez na sua Bíblia também tenha salmo de subida, quando o povo de Deus ia para a adoração, quando a comunidade de Israel ia para o culto ao Senhor. Então, durante a peregrinação, durante a caminhada, durante a jornada, essa comunidade louvava a Deus, essa comunidade exaltava a Deus, essa comunidade honrava ao Senhor. Assim como você vai aos domingos para a igreja, já liga o som do seu carro, ou então você vem na sua bicicleta, ouvindo no seu fone de ouvido, ou então você vem andando mesmo, cantando, irmã Terezinha que mora aqui na frente, então dá para cantar pelo menos uma estrofe, irmã Terezinha, de uma música dali para aqui. Então você vem louvando ao Senhor, você vai à adoração, você vai à casa de Deus e vai adorando ao Senhor. Eles faziam isso também nas suas peregrinações. Quando eles iam à adoração, eles louvavam a Deus. E esses cânticos eram expressões de confiança. Esses cânticos eram expressões de gratidão. Esses cânticos eram expressões de alegria ao Senhor. Por exemplo, o Salmo de número 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos o Salmo que diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então, vários salmos que estão expressando a confiança do povo em Deus, a certeza de que Deus é um Deus que está ao lado, que não abandona o seu povo. Meus irmãos, essa é uma convicção que nós precisamos ter em nosso coração dia após dia. Ao acordar, ao dormir, a realizar as nossas atividades durante a semana, a certeza de que o Senhor está conosco, a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, a certeza de que o Senhor é aquele que cuida da gente, que protege o seu povo.
Essa é a convicção, sem dúvida, que deve estar em nosso coração. E esse salmo é, portanto, uma expressão de confiança a Deus. Um louvor a Deus, porque Deus livra o seu povo, porque Deus está com o seu povo, porque Deus vai à frente do seu povo. E o salmo, então, começa, irmãos, trazendo o reconhecimento do salmista pelo cuidado de Deus, ou no cuidado do Senhor. Verso 1 diz, se não for ao Senhor, talvez na sua versão esteja, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Ora, Israel que o diga. O salmista está reconhecendo de início que a presença do Senhor foi extremamente importante para a caminhada da comunidade de Israel, o desenvolvimento da comunidade de Israel, as conquistas da comunidade de Israel, os livramentos da comunidade de Israel. Tudo foi a presença de Deus, a companhia de Deus, a Deus livrando o seu povo. Agora perceba uma coisa aqui, o salmista não está louvando aqui, meus irmãos, simplesmente o fato da onipresença de Deus, o fato de Deus estar presente em todos os lugares, porque nós cremos nisso. Deus é onipresente. Ele está aqui, ele está na sua casa, ele está em muitos outros lugares, ele está em todos os lugares porque ele é um Deus que é onipresente. O salmista não está louvando simplesmente essa onipresença de Deus, reconhecendo essa onipresença de Deus. Ele está reconhecendo, sobretudo, a intervenção de Deus. Se não fosse Deus ao nosso lado, Israel que o diga. Ele começa, então, a descrever como Deus esteve livrando o seu povo, em que circunstâncias Deus livrou o seu povo. No verso de número 2, ele diz, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Eles, então, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se encheu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. É muito comum na poesia hebraica, meus irmãos, o uso constante de imagem para ilustrar circunstâncias. Por exemplo, acontecia assim quando você estava lá com o seu filho, você pegava a sandália e você está vendo aqui, meu filho? Isso aqui é para você, se você não me obedecer. Você está usando uma imagem, né? Que é a Havaiana, para dizer, olha, se você não obedecer, isso aqui vai voar direitinho na sua cabeça. Tá? É uma imagem, né? A imagem da Havaiana para trazer um certo receio, provocar uma certa obediência ao coração da criança. Você tem na poesia hebraica aqui o uso de imagens pelo salmista que descreve exatamente em que circunstâncias Deus esteve livrando o seu povo. Esteve livrando quando os homens tramaram, quando os homens se articularam, quando os homens estiveram, então, organizados para tragar o povo de Deus. Deus livrou. Deus esteve ao lado. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, é assim. O mundo inteiro sempre conspirando contra a obra do Senhor. O mundo inteiro sempre tramando contra a obra de Deus. Não foi assim só no Éden, quando o inimigo tentou o casal e eles pecaram. Não foi assim, somente assim quando o povo, peregrinando pelo mundo, sofreu intensos ataques de inimigos, de guerras, provocações de homens violentos. Por exemplo, quando você lê o livro de Abacuque, Deus suscitando ali os assírios que viriam com força para lutar contra o povo de Deus. Ao longo da história do povo do Senhor, o povo sempre enfrentou ataque dos homens. Quando você vai ao Novo Testamento, não muda as coisas. Os reis, os príncipes que conspiravam contra o plano de Deus, contra o povo de Deus, quantos sofreram em nome do Senhor Jesus Cristo? Quando você vai ao capítulo 8 de Atos, por exemplo, uma intensa perseguição que se inicia na comunidade de Israel, e o povo se prolifera, ou vai para outras regiões pregando o evangelho de Deus, mas o povo não deixou de sofrer ataque. Quando você olha para a história da igreja, já no primeiro século, né, e anos posteriores, você percebe como a Roma atacou intensamente, levando muitos cristãos ao Coliseu Romano. O mundo nunca deixou de conspirar contra a igreja.
E, meus irmãos, plantar uma igreja é um desafio, dar continuidade a um trabalho na igreja é um desafio, porque a gente também sofre ataques de homens, perseguições aqui, ataques do reino das trevas. Mas se o Senhor não estivesse ao nosso lado, hoje nós não estaríamos aqui. A convicção, meus irmãos, que nos move, que nos faz ter fé, que nos faz levantar a cabeça, que nos faz exatamente seguir em frente, não é a força do nosso braço, da nossa capacidade, ou as nossas estratégias, ou qualquer tipo de marketing religioso que a gente possa usar. Não, é o Senhor que está ao lado do seu povo. É o Senhor que destrona os ataques dos inimigos. É o Senhor que é o bloqueio, é o nosso escudo, que vai à nossa frente. É o Senhor que está conosco em todo o tempo. O salmista descreve isso. Ele diz: esses homens teriam nos engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Perceba, meus irmãos, a descrição desses homens, de como eram vorazes, de como eram terríveis. As águas altivas teriam passado sobre a nossa cabeça. Talvez seja uma referência aqui a travessia do Mar Vermelho. Deus ao lado do seu povo. Deus faz das águas, então, paredes para que o seu povo pudesse passar. Se o Senhor não estivesse ao lado, as águas teriam submergido. Meus irmãos, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, as nossas forças, a nossa capacidade teriam, sem dúvida, se esgotado. Mas o Senhor é quem nos sustenta nessa caminhada. É o Senhor quem sustenta a sua vida, meu irmão. É o Senhor quem sustenta a sua vida, minha irmã. É o Senhor que está ao seu lado. Portanto, essa verdade bíblica nos traz, então, a responsabilidade, o compromisso de termos essa mesma gratidão aqui, esse mesmo reconhecimento aqui expresso pelo salmista. Ah, Senhor, que bom que o Senhor está comigo. Que bom que a tua companhia é constante. Que bom que a tua companhia sempre é atuante, é ativa na vida do seu povo. Você talvez acordou hoje se sentindo só, veio para cá se sentindo sozinho. Saiba que Deus está ao seu lado. É o Senhor quem está ao seu lado o tempo todo. Isso deve trazer ao seu coração gratidão. Isso deve trazer ao seu coração reconhecimento, louvor a Deus pela sua presença e pela sua intervenção na história do seu povo, seu cuidado na história do seu povo. Uma coisa interessante, então, meus irmãos, que esse texto nos ensina é como o salmista descreve o cuidado de Deus não apenas fisicamente, os ataques dos inimigos, da água que vem com toda a velocidade ou com toda a altivez para transbordar ou submergir o povo de Deus. Eu lembro de um passeio que eu fui com Juliette para Maracaípe. Maracaípe é uma praia aqui de Pernambuco, bastante conhecida, fica logo ao lado ali de Porto de Galinhas, e é uma praia muito agitada, muito usada pelos surfistas, porque as ondas são muito fortes, né? Então, se você não tomar cuidado, ela vai e traga você com muita rapidez. E eu perdi um óculos lá exatamente por isso, porque eu fui tomar um banho logo assim, na beira mesmo da praia, mas ela vem com muita força e ela joga você com muita força. Muito mais do que essa força que tinha a praia de Maracaípe, possivelmente a descrição aqui do salmista era muito maior, os perigos dos seus inimigos, não há dúvida disso. Mas uma coisa que ele descreve aqui é que Deus não apenas cuida fisicamente do seu povo, Deus cuida da alma do seu povo. Deus cuida interiormente do seu povo. Não apenas fisicamente, mas o salmista diz que o Senhor está cuidando da alma. Deus está cuidando do interior. Deus está cuidando do nosso ser, do mais profundo do nosso ser. Isso é belíssimo, meus irmãos. Porque talvez você não esteja sofrendo um ataque de homens violentos, vorazes, que tentam engolir você. Talvez você não esteja sofrendo um ataque do mar bravio, que tem muita altivez, está jogando você, o seu barco para um lado e para o outro. Mas talvez você esteja enfrentando ataques na sua alma.
no seu coração, no seu interior. Muitas preocupações, com intensas lutas, com lembranças, lutando com lembranças que ainda atormentam o seu coração, com sentimentos que ainda estão como essas ondas submergindo a sua força, o seu interior, com sentimentos que ainda estão instalados na sua alma, no seu coração, e como um vazamento que vai levando à ruína um edifício, vai minando toda a segurança de qualquer empreendimento. Esse sentimento tem minado, tem diluído o seu coração. Mas o Senhor está aqui essa manhã. E Ele é o Deus que livra o seu povo. Ele é o Deus que transforma o seu povo. Ele é o Deus que guarda o seu povo, inclusive, desses ataques da alma, desses ataques do coração. E o Salmo nos convida, então, a confiar nele, a descansar nele, a reconhecer que Ele guarda a nossa vida e o nosso coração. Uma outra verdade que esse texto nos ensina, então, que além do reconhecimento da bondade de Deus, é o louvor que deve ser dado a Deus. Verso de número 6 nos diz: Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós nos escapamos. O salmista louva a Deus, além de ele reconhecer que o livramento vem do Senhor, e que a salvação foi intervenção de Deus, foi fruto da bondade de Deus. Seu coração, então, agora louva a Deus. Ele bendiz ao Senhor. É interessante, meus irmãos, porque se há um momento que às vezes o nosso coração pode se inclinar a dizer coisas contra Deus, são em momentos de provação. São em momentos de lutas. São em momentos de intensas batalhas, às vezes. Ao invés da gente reconhecer que Deus está conosco, ao invés da gente louvar a Deus, inclusive quando a gente passa por essas provações, pois nos aproximamos dele, há uma inclinação, às vezes, no nosso coração, de repente, não louvar a Deus como Deus, mas cobrar a Deus, ou como alguns ensinam por aí, colocar Deus no canto da parede e dizer: o Senhor tem a obrigação disso e daquilo outro. O salmista louva a Deus. O salmista reconhece e louva a Deus pelo que ele fez. Bendito o Senhor. Mais uma vez, ele manifesta aqui o fato de que o povo foi livre, o povo foi salvo, porque Deus agiu pelo povo. Porque Deus não entregou o povo aos seus inimigos. Às vezes a gente acha que a gente permanece firme a Deus, ou fiel a Deus na nossa missão, e hoje nós teremos instalações de oficiais aqui. Porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo outro. Não, irmãos. Tudo é fruto da graça de Deus. É Deus livrando, é Deus protegendo, é Deus estendendo as mãos, é Deus chegando na hora certa, Ele sempre chega na hora certa. É Deus, em sua providência, ajudando o seu povo a perseguir, a persistir nos seus propósitos. O salmista reconhece que Deus não entregou aos seus inimigos. Meus irmãos, nós cremos no que diz a palavra do Senhor, no Romanos capítulo 8, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? O salmista diz: o Senhor não nos deu por presa, porque Deus era por nós, porque Deus é pelo seu povo. Se Deus é por nós, então não precisa ter medo. Você precisa ter coragem. Você precisa ter fé. Você precisa ter confiança. E seguir em frente. Caminhar e persistir. E trabalhar para o Senhor. Porque o Senhor está conosco. Essa é a certeza que nós temos em nosso trabalho lá na cidade de Goiânia. É o Senhor quem está livrando.
É o Senhor que, em sua providência, vai abrindo as portas, vai trazendo pessoas e vai nos dando o privilégio nesse dia de termos 2 irmãos que serão instalados como oficiais. Meus irmãos, eu estou muito feliz com isso. Estou muito contente com isso. Porque, obviamente, não é por mim, é pelo Senhor. Não é só pelo trabalho da igreja, mas é porque Deus abençoou o trabalho da igreja. Porque Deus abençoa essa comunidade aqui que investe, que contribui, que ora e que está ao nosso lado também. É Deus abençoando o seu povo. Por isso a nossa alma precisa louvar ao Senhor. No final do texto, então, verso de número 8, o salmista diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Perceba uma coisa, meus irmãos, o nome ele tem uma importância muito grande na história de Deus, na história do povo de Deus. Sempre que Deus queria manifestar aspectos do seu caráter no relacionamento com o seu povo, ele usava algum nome. Ele usava algum nome. Por exemplo, quando ele foi tirar o povo de Israel do Egito, ele disse assim, Moisés disse assim: Senhor, mas quando a gente chegar lá, como é que a gente vai dizer quem nos mandou? Como é que a gente vai identificar? Ele disse: diga a Faraó que o eu sou me enviou. Aquele que é desde toda a eternidade. Aquele que é poderoso. Aquele que é grande. Aquele que é majestoso. Aquele que a terra é o local que ele coloca os seus pés. Aquele que chama as estrelas pelo nome. Aquele que põe limite no mar. E conta a areia da praia. Diga que o eu sou me enviou. Quando o Senhor queria dizer que era a bandeira do seu povo, ele dizia que era a bandeira do seu povo. Que eu sou a bandeira do meu povo. Eu vou à frente do meu povo. É ele que peleja pelo seu povo. Quando ele queria dizer que era maior que todos os exércitos, ele disse: olha, eu sou o Senhor dos exércitos. Quem pode se conter diante de mim? Qual exército que é mais poderoso do que eu? Quem pode vencer o Senhor? Ninguém pode vencer o Senhor. Quando ele queria exatamente tranquilizar o seu povo, ele dizia: eu sou o Senhor da paz, eu sou a paz. Shalom. Eu sou o Senhor da paz. Deus sempre foi se revelando, se manifestando, expressando aspectos do seu caráter pelo seu nome. E aí o salmista finaliza o salmo dizendo que o nosso socorro está em um nome. Não no nosso nome. Não no nome de Davi, autor desse salmo. Nem no nome de qualquer outro personagem bíblico. Mas em um nome que está acima de todos os nomes. A quem o Senhor disse: colocarás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Colocarás o nome dele de Emanuel, porque ele é o Deus conosco. É sobre esse nome, meus irmãos, que esse texto está nos ensinando. É sobre este nome no qual que fundamentamos a nossa vida. Não no nosso nome, mas no nome de Jesus. É nesse nome que a igreja proclama. Ou é esse nome que a igreja proclama? É o nome de Jesus. Aquele que pode livrar o seu povo dos seus inimigos. E do pior inimigo. Os nossos pecados, a morte, o diabo. É nele que está a nossa segurança. É no nome dele, meus irmãos, que nós devemos nos refugiar dia após dia. É o nome dele que é o nosso socorro. É ele que é o nosso socorro. Quando a nossa fé faltar, quando Pedro, que estava em cima das águas, ao sentir o vento forte, sentiu seus pés vacilarem, foi a esse nome que ele recorreu. Foi esse nome que livrou Pedro, segurando em suas mãos. Foi esse nome que, por exemplo, o cego chamou quando estava à beira do caminho. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi esse nome que a mulher da viúva de Naim foi até ele buscar socorro para a solução do seu problema.
Foi esse nome que personagens ao longo da história bíblica recorreram para a esperança e como socorro à sua vida. Minha pergunta a você essa manhã é: a quem você tem buscado? A que nome você tem colocado o seu coração? Ou fundamentado o seu coração? A que nome você tem anunciado dia após dia? A que nome você tem adorado dia após dia? Ao seu próprio nome? Ou aos seus próprios desejos? Ou a esse nome que é o nosso socorro? Ou a esse nome que quando ninguém dava nada por você, quando você caminhava para a condenação, quando você seguia para o inferno, ele estendeu a mão, ele lhe buscou, ele lhe abraçou, ele morreu em seu lugar, ele comprou você com o seu sangue e escreveu o seu nome no livro da vida. É esse nome que você tem adorado. Meus irmãos, é esse nome que a igreja precisa adorar. E quando ela assim o fazer, Deus continuará abençoando o seu povo. Deus continuará fazendo crescer a sua obra. É esse nome que cada membro precisa conhecer dia após dia. Ele disse que nós deveríamos aprender dele, que nós deveríamos conhecê-lo. E só assim a nossa vida se fortalecerá diante dos desafios, diante das lutas físicas e também da alma. É desse nome que nós, oficiais do reino do corpo de Cristo, a comunidade da fé, precisamos olhar e seguir dia após dia, como nosso referencial no cuidado com a comunidade, no cuidado uns com os outros, na fidelidade a Deus. É para esse nome que nós devemos olhar. Ele é o nosso socorro. E quem ele é? O nosso socorro. E o que ele fez? Os céus e a terra. Tudo está nas mãos dele. Por isso ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei. Estamos aqui hoje como discípulos do Senhor. É porque a autoridade desse nome chegou em nossas vidas. Alcançou o nosso coração. Nos chamou graciosamente para servir. E, portanto, vamos continuar vivendo, não na nossa autoridade, mas na autoridade do nome de Jesus. Nele temos o socorro em todo o tempo. Mas eu queria me dirigir a você que de repente não conhece a Cristo ainda. E que você acha que a sua esperança ou a sua segurança, o seu socorro está na sua capacidade, nos seus caminhos, nos seus meios de salvação. Veja, se você não tiver a Cristo, você não tem Deus conosco. Se você não tem Deus conosco, não tem Deus com você, você está em maus lençóis. Você corre muito risco. Porque, sem dúvida, as águas irão submergir você. E os inimigos irão tragar a sua vida. Somente em Jesus, sua vida, sua alma estarão em paz até a eternidade. Com quem você vai seguir esse percurso? Ou com quem você vai seguir essa peregrinação até chegar à eternidade? Com Cristo? Ou sem Cristo? Ou com você mesmo? Ou com qualquer outro meio de salvação? O Senhor lhe chama hoje a essa responsabilidade, a assumir um compromisso com Ele, a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor esteja ao meu lado. Na verdade, Ele nunca vai deixar de estar. Ou Ele vai estar como seu socorro, ou Ele estará como aquele que julgará a sua vida diante de Deus. E sem dúvida é melhor ter o Senhor como nosso socorro, um socorro certo e em todo o tempo. Pai querido, que essa verdade encha o nosso coração de esperança esta manhã.
Que essa verdade enche o nosso coração de alegria essa manhã. Que essa verdade enche o nosso coração de louvor essa manhã. O Senhor é quem livra o seu povo, quem faz o seu povo prosperar. O Senhor é o nosso socorro. E, portanto, que a gente siga em frente, ao lado do Senhor, e tendo o Senhor ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém.